você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Podemos vencer o mundo? O que de fato significa vencer o mundo? São aspectos que nós precisamos entender para que a gente viva segundo a vontade de Deus e não no nosso achismo. Por isso, o conhecimento das Escrituras, o entendimento da vontade de Deus, a compreensão da sua obra em nosso favor é que nos permite caminhar segundo a vontade de Deus, andando na verdade e não sendo simplesmente religiosos e agindo por ignorância. Na primeira carta de João, no capítulo 5, nos versículos 4 e 5, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E no versículo 11 e 12 diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que nos assegura a vitória? Primeiro, é o fato de que andamos por fé, que cremos em Cristo Jesus, que fomos nascidos de Deus e que temos o Filho. Isto que nos assegura a vitória. Mas que vitória? Vitória sobre o quê? Estes são aspectos que necessitamos compreender. O mundo tem uma forma de pensar. As pessoas pensam segundo o raciocínio da natureza humana, ou seja, andam pelos valores da natureza humana, segundo a forma de pensar da natureza humana. Ou seja, nós precisamos analisar quais são os frutos da carne para que nós possamos entender como o mundo anda. Quando nós falamos de frutos da carne, nós estamos falando do quê? Do egoísmo, do orgulho, da arrogância, da ganância, da maneira de manifestar e viver buscando os próprios interesses somente, o não estar preocupado com o outro, o não se importar com a prática da justiça e muitas outras coisas, sem contar brigas, dissensões, facções, tudo isso que não traduz a vontade de Deus. Deus nos chama para vivermos o seu reino e sua vontade. Vivermos o reino de Deus, andarmos na vontade de Deus, implica em quê? Que nós iremos revelar os seus atributos, revelarmos as suas virtudes, manifestar quem Ele é. Quem proclama as virtudes de Deus é o seu povo, seus filhos, ou seja, o manifestar da graça, da misericórdia, do amor, revelar a paciência, a longanimidade. Nós precisamos entender. Nós somos chamados para vivermos segundo esses valores, os valores do reino de Deus, para pensarmos como Cristo. Mas o que nos assegura isso? A obra de Deus. Por isso andamos por fé. Ele fala que nos fez um novo ser, uma nova criatura, que recebemos um novo coração, que fomos feitos à imagem de Cristo, que temos a mente de Cristo e que nós devemos fazer a caminhada de amadurecimento, de crescimento, para revelarmos Cristo, ou seja, alcançarmos a plena estatura de Cristo, ou seja, sermos pleno de Cristo e as nossas atitudes, as nossas palavras expressarem Cristo ao mundo. Entendemos isso? Quando entendemos estas coisas, quando compreendemos estas coisas, nós precisamos pensar sobre outro aspecto importante. Devemos manifestar Cristo? Sim. Como fazemos isso? Quando nós entendemos quem somos. Entendemos quem somos? Sim. O que precisamos fazer? Santificar o nosso proceder. Isto é, despir da natureza humana e nos revestirmos de Cristo. E é assim que nós vencemos o mundo. Ou seja, nós não andamos segundo a maneira de pensar do mundo. Não vivemos como o mundo, mas vivemos segundo os valores do reino de Deus. É uma caminhada de santificação, de amadurecimento para sermos plenos de Cristo e revelarmos Cristo e assim apresentarmos o nosso Deus às pessoas. É assim que nós vencemos o mundo. Não porque damos conta, mas porque fomos capacitados para isso, porque temos da vida de Deus
porque nós recebemos da vida eterna do Criador e somos coparticipantes da natureza divina e capacitados para rejeitar as paixões humanas. Quando nós entendemos isso, nós caminhamos para a maturidade. Tropeçando, sim, podemos errar, podemos pecar, não que isso seja natural, mas à medida que amadurecemos, como Pedro fala, não tropeçaremos em tempo algum. E entendermos isso e caminharmos para a maturidade é que nos levará ao conhecimento do Pai e assim revelarmos o Pai ao mundo, enchendo a terra com conhecimento da glória do Senhor. Podemos viver de outra maneira? Não. Isto que a gente precisa entender. Não podemos. Somos chamados para sermos um reino de sacerdotes, para apresentarmos, para representarmos os interesses de Deus neste mundo. Por isso somos embaixadores e nós precisamos viver não segundo os valores deste mundo, não segundo a forma de pensar deste mundo, mas segundo os valores eternos do reino de Deus. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e caminhar para a maturidade, buscando o conhecimento do Pai, para o revelarmos por meio de nossas ações, apresentando-o às pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.